pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de planilhas eletrônicas e hoje o nosso conteúdo vai ter um pouquinho de coisas misturadinhas, porque a gente vai falar sobre um conteúdo que é do Google Formulários. A gente vai entender o que o Google Formulários também tem a ver com as planilhas. Então, bora lá acompanhar? Primeiramente, o que é um formulário, né? Os formulários são alguns tipos de instrumentos de coleta de dados que possibilitam que nós obtenhamos, né, informações, por exemplo, de usuários. Eles podem estar presentes na forma de pesquisas, de questionários, de avaliações, dentre outros modelos. Então, serve tanto, por exemplo, numa pesquisa de opinião, quanto para a gente verificar, por exemplo, o conhecimento em relação, sei lá, a um determinado conteúdo. Então, pode ser utilizado até como uma avaliação ou uma pesquisa. Então, tudo isso aqui está contemplado pelos formulários. Então, essa ferramenta provavelmente vocês já devem conhecer, porque hoje é muito comum que nós respondamos online, né? Informações na forma de formulários digitais. E uma das ferramentas mais conhecidas é o Google Formulários, ou também chamado de Google Forms, né? Que é uma ferramenta de fácil utilização, onde você consegue enviar um link para que uma outra pessoa preencha, né? Naquele caso, preencha os dados, preencha a pesquisa que você está fazendo, e assim nós possamos coletar dados. Então, é uma forma muito fácil, que é também disponibilizada dentro da suíte do próprio Google, né? Então, a gente sabe que já existe o Google Documentos, o Google Apresentações, o Google Planilhas e também existe o complemento, que é o Google Formulários. Bom, e como que eu faço para criar um formulário Google? É muito fácil. Basicamente, a gente precisa acessar o site que é docs.google.com/forms. Quando a gente acessa, vai aparecer esta página inicial, né, que vai mostrar tanto a opção para criar um formulário em branco, quanto para criar com base em um modelo já pronto, que são modelos, por exemplo, de informações de contato ou de inscrição de evento, que já tem como se fosse um template, onde eu posso somente modificar algumas coisinhas e já usar. E aí, nessa página, vai ser exibido, lembrando que tudo fica anexado dentro do seu Google Drive, dentro da sua conta do Google. Então, tudo que você criar, fica aqui tudo online para você acessar, seja do seu computador, seja do seu celular. Então, é super fácil. Bom, existem outras alternativas além de acessar esse site diretamente, que é, por exemplo, se você quiser criar um formulário, acesse o seu e-mail, né, do Google e depois você clica lá naquele botãozinho com 9 pontinhos que se chama Google Apps. Então, lá no menu superior, ao lado da sua foto. Quando você clica lá, então, vai aparecer, né, a lista de coisas que você tem, né, de opções de todos os aplicativos da suíte do Google, e aí você clica em formulários, que também vai abrir aquela página. E também, se você estiver lá dentro do Google Drive, você acessou o seu Drive pessoal, quando você clica no botãozinho novo, aparece uma das opções lá também de formulários. Então, sempre você vai procurar por esse ícone roxinho, que é do Formulários Google. E como que eu faço para personalizar, Thalia? Como que, né, eu cliquei lá agora, eu criei, e agora? Então, após a gente clicar, por exemplo, na opção em branco, você também poderia ter clicado em alguns modelos, vai abrir, né, uma nova tela, que é a tela inicial do seu formulário que acabou de ser criado. Então, vai aparecer essa telinha, escrito primeiro, né, formulário sem título, e nessa tela você vai ver, por exemplo, a parte tanto de a gente tem como se fosse um cabeçalho com várias opções e depois a gente vai ter o conteúdo do nosso formulário onde você pode adicionar as perguntas. Então, geralmente aparece essa tela aqui para vocês. E eu vou mostrar mais no final desse vídeo como a gente vai fazer tudo isso na prática. Basicamente, uma visão geral nós podemos renomear o nosso formulário, nós podemos alterar a aparência, mudar as cores, podemos então adicionar perguntas, adicionar imagens, vídeos, copiar ou excluir perguntas, personalizar as opções de pergunta, tudo isso aqui a gente consegue fazer. Então, para começar, a gente pode, iniciar, do começo e onde? Modificando o título. Então, você tira isso de formulário sem título, você consegue editar isso clicando tanto na parte do título o título do formulário, nessas duas setas onde está apontando. Se você clicar, você vai ver que já vai aparecer para você editar e alterar. E também é possível personalizar outras coisas, como até a própria cor do tema do formulário, que nesse caso aqui estava tudo com tons de roxo. Então, aqui a gente pode clicar nesse íconezinho, que é como se fosse uma paleta, né, com vários pincéis, e aparece opções de tema. Lá a gente consegue mudar a cor do tema, a cor do plano de fundo, o estilo da fonte, e também consegue até colocar uma imagem de cabeçalho no menu superior.
Aí, Thalia, mas isso é tudo personalização, eu quero mexer com as perguntas. Então, para se adicionar questões, a gente sempre está na aba de perguntas e lá vai aparecer para você essa caixinha. Então, cada uma das caixinhas vai representar essas perguntas. Então, inicialmente, se você criou um formulário em branco, ele vai estar lá, pergunta sem título, que permite que você edite e coloque o seu texto. E tem também algumas opções, né? Como, tá, inicialmente vem como uma pergunta de múltipla escolha, eu adiciono quais são as opções, e existem alguns menus laterais que também nos auxiliam, que dá a opção de adicionar uma nova pergunta abaixo, importar perguntas de outros formulários, adicionar algum tipo de título com uma descriçãozinha para deixar algo mais claro naquele momento, uma figura, um vídeo, uma seção, que uma seção no formulário Google é que você responde uma parte, clica em avançar, vai para uma próxima seção. Ou seja, não fica tudo numa lista grandona. Você pode fazer várias sessões, cada sessão, por exemplo, de um assunto. Então, tudo isso aqui a gente faz aqui. E na parte de edição das perguntas, né, a gente precisa justamente modificar o texto e o tipo da pergunta. Então, clique aqui para alterar o nome da pergunta e tem no botãozinho, né, para escolher o tipo da pergunta. E existem vários tipos. Você pode ter uma pergunta, por exemplo, com uma resposta curta, onde a pessoa vai digitar. Esse caso aqui está de múltipla escolha, que ela tem que marcar uma das opções, tá? A gente também tem caixas de seleção, que permite marcar não somente uma resposta, mas várias respostas. E aí a gente também consegue ver, né? Se a gente quer deixar o preenchimento com uma pergunta que ela vai ser sempre obrigatória a resposta, então a gente clica nessa bolinha aí embaixo para deixar sempre marcado como obrigatória, que está também aí para vocês demonstrado na figura. E aí, Thalia, terminei de editar, adicionei minhas perguntas, como que eu faço? Para visualizar o formulário, a gente clica nesse botão que é como se fosse um olhinho, que fica também no menu superior. Então, a gente clica nesse olhinho que vai ser o visualizar. Se você copiar aquele link que você vai abrir numa nova página, você pode enviar para as pessoas. Então, fica fácil de responder. E você vai ver como as pessoas vão ver. As pessoas não vão ter esse acesso de edição igual você, que é a pessoa criadora do formulário, tem. Legal isso, né? Então, o que acontece? As pessoas vão visualizar apenas como participantes da sua pesquisa, como respondentes, e elas não vão ter esse acesso à parte da edição. Então, por isso que a gente manda o link de edição. Clica no olhinho de visualização. A gente não manda o de edição, né? A gente manda o de visualização. Então, clica no olhinho de visualização e aí abre a próxima página. E aí, nessa página, esse link de visualização é aquele que a gente envia para as pessoas. Ou também a gente pode clicar nesse botãozinho de enviar, onde vai aparecer várias opções na tela. Inclusive, a gente pode escolher um linkzinho mais curto para mandar para as pessoas. E aí, Thalia? Mas, no fim das contas, eu fiz o meu formulário, divulguei, e agora? Como que eu vejo as respostas? Isso também é muito importante. Então, para ver as respostas, eu vou lá na aba de respostas, que fica do lado da parte de perguntas. Dentro ainda da nossa edição. A gente só consegue ver as respostas enquanto a gente estiver com o arquivo como proprietário editando o nosso formulário. Então, tem lá as respostas. Lá a gente consegue ver um resumo com gráficos, o que é muito legal, porque o Google gera gráficos sozinhos. A gente consegue travar as respostas. Então, existe um botãozinho lá, aceitando respostas. Quando a gente clica em cima, ele desmarca e aí para o recebimento de respostas. E também, se a gente ver, vai ter um ícone verdinho, que é para ver o conteúdo em uma planilha. Legal, não é mesmo? Então, quando a gente clica, né, no botãozinho para ver as respostas no Planilhas, a gente pode ver todos os dados que foram coletados, que as pessoas responderam, já tabulados, já nas células. Então, fica muito mais fácil. Ao invés da gente ter que preencher a planilha, né, do zero, vendo as respostas que foram dadas, ele faz isso automaticamente. E aí, quando a gente abre a nossa planilha, vai abrir igual nós já conhecemos. Daí a gente pode fazer filtros, gerar gráficos novos, gráficos diferentes, personalizar os dados, editar as informações, excluir respostas. Tudo isso a gente consegue fazer. Então, ele vai abrir esta página com os dados já catalogados, com as suas colunas. Então, para cada uma das perguntas, vai ter lá uma coluna da resposta. Então, se você perguntou a idade, então vai ter uma coluna da idade com todas as pessoas que responderam. Então, todos esses dados que eu estou mostrando aqui na tela, eles foram obtidos com base nas respostas do formulário. E daí a gente pode modificar para gerar gráficos, para gerar informações, visualizações, tudo assim como nós desejamos. Então, o Google Forms tem sim muito a ver com as planilhas. E aí, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de prática. Bora lá? Então, pessoal, para se criar um formulário, então eu acessei aquela página, né, de formulários, vou clicar aqui para iniciar um formulário em branco.
Então, basicamente, eu consigo clicar aqui e vai abrir uma nova página onde eu consigo editar as minhas perguntas e informações. Como eu disse para vocês, é muito mais simples que vocês possam imaginar. Então, basicamente, eu clico aqui no título e coloco formulário de teste. Eu consigo editar aqui e também consigo editar aqui, que ele altera. Então, formulário de planilha. E ele vai mudar lá em cima. Lembrando que tudo é salvo automaticamente. Eu posso, nesse momento, ele tem aqui esse título, né, desse formulário, e tem aqui o título também que está salvo lá na sua pasta. Então, agora tá os dois com o mesmo nome. E eu posso adicionar uma descrição, explicando, olha, esse formulário é para verificar a percepção sobre o custo de manutenção e suporte. Então, você pode pensar aqui para o seu objetivo, para o seu público-alvo, descrever aquilo que você está querendo perguntar, tá bom? E aqui já aparece uma ideia de pergunta. Então, eu posso perguntar aqui, qual é o seu nome? É o seu nome. E aí, ele automaticamente já vai reconhecer que é uma pergunta, um texto de resposta curta. Então, ele já mudou para as várias opções que eu tenho aqui dos tipos de perguntas. Pode ser resposta curta, um parágrafo, pode ser múltipla escolha, pode ser de caixa de seleção, que pode marcar várias respostas, uma lista suspensa que eu configuro. Eu posso também ter a opção de mandar um arquivo. Então, tem muitas opções aqui dentro. Então, eu posso escolher, e aí eu posso, por exemplo, colocar como uma pergunta como obrigatória, que é esse botãozinho que eu coloquei no cantinho. Então, tá tudo ok. E aí, quando a pessoa for responder, é super fácil, ela vai responder e vai ser tipo nessa caixinha. Se eu quiser adicionar outra pergunta, eu vou usar esse botãozinho aqui, adicionar pergunta, que tá aqui no menu lateral. E aí, ele vai adicionar uma pergunta abaixo, tá vendo? E assim eu vou editando. Então, qual sua instituição? Então, aí agora ele também vai colocar a resposta curta, ou ele pode colocar múltipla escolha, por exemplo, IF Goiano, Campos Séries. E aí eu posso também adicionar uma opção de outro, que seja uma opção que eu não conheço, e colocar como obrigatória. Daí, a gente fez essa primeira parte aqui. Então, a gente já tá tudo ok. Se eu quiser ver as respostas, eu venho na aba de respostas. Por enquanto, não tem nenhuma resposta ainda. Mas temos aqui, eu posso travar o formulário para não aceitar mais respostas. Posso criar uma planilha, que é onde depois eu consigo ver todos esses dados dentro de uma planilha para poder fazer outros tipos de visualizações. Há também uma aba de configurações, onde eu posso mudar aqui, por exemplo, quem que pode responder, se eu preciso sempre coletar endereços de e-mail, ou se só pessoas do IF Goiano podem responder, nesse caso, como eu estou criando por conta desse e-mail. Então, a gente consegue mexer tudo aqui dentro, tá? E aí, além disso, quando eu terminei, tá tudo ok. Como que eu faço? Aqui, a gente tem algumas opções na barra superior. Então, tem complementos, personalizar tema. Eu posso mudar a cor. Então, eu posso mudar o estilo da fonte, como algo mais diferente. Aí, para visualizar, eu clico no olhinho, que é visualizar. E aí, vai abrir uma página que é com o meu formulário, que é assim que as pessoas vão visualizar. E aí, eu só respondo, coloco a minha idade, coloco a instituição e clico em enviar. Então, aí é assim que as pessoas vão ver o formulário. E elas não vão ter esse acesso de edição. Você, que é o proprietário, que tem esse superpoder. Então, aí fica aqui e a gente copia o link para mandar para as pessoas. Voltando aqui, só para fechar, vou mostrar aqui o botãozinho de enviar, que também é uma opção. Então, aqui no enviar aparece várias situações, como inclusive aqui, essa parte de enviar por e-mail ou link. E a gente pode clicar em URL curto e copiar esse link para mandar para as pessoas responderem. Então, é só clicar nesse link e a pessoa responde e é super tranquilo. Uma última coisa que vocês já conhecem sobre o Google é que ele tem a possibilidade de adicionar colaboradores. Então, você pode também adicionar uma pessoa para ajudar você a editar esse formulário como uma das pessoas, né? Um dos colaboradores que vai ter o acesso às respostas que logo, logo vão ser catalogadas aqui e vão aparecer, inclusive, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchauzinho!